Meio ambiente, política, economia e cultura. Temas e acontecimentos que marcaram o Brasil e o mundo em 2012 e que você vai rever na retrospectiva da TV Brasil. Foi um ano de reafirmação da democracia com eleições municipais e o início dos trabalhos da Comissão da Verdade, que investiga os crimes ocorridos na ditadura militar. A Rio+20 colocou em pauta a defesa do meio ambiente, que também foi tema na votação do Código Florestal. No esporte, foi ano de Olimpíadas, Paralimpíadas e preparação para a Copa. A recessão econômica castigou a economia europeia. O Brasil termina o ano somando avanços sociais, mas ainda com o desafio de eliminar a pobreza e reduzir ainda mais as desigualdades. Os números do censo do IBGE divulgados em 2012 mostram o crescimento da renda, a queda da mortalidade infantil e o aumento da frequência escolar, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. A diferença entre os mais ricos e os mais pobres foi a menor desde que a desigualdade social começou a ser medida em 1960. De acordo com um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 10% da população vivem abaixo da linha da pobreza no país. Há quase 20 anos, esse número chegava a 24%. A redução foi influenciada pela melhor distribuição de renda no país. Há muitos programas sociais, a aposentadoria, pensões, BPC, mas o grande motor dessa subida na vida e saída da pobreza no Brasil foi a renda do trabalho, embora esses programas também tenham um papel importante. A redução da desigualdade brasileira se destaca ainda em comparação com a situação de economias emergentes. Segundo a pesquisa, no bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o chamado BRICS, o Brasil foi o único país a conseguir melhorar a distribuição de renda da população. Apesar dos avanços, ainda temos um número muito grande de analfabetos no Brasil. Segundo o IBGE, são 14 milhões de pessoas. A maioria delas está no Nordeste. Esse índice revela que o país ainda precisa trabalhar para reduzir a desigualdade social. Além de menos pobres, as famílias brasileiras também mudaram de perfil. O número de mulheres chefes de família dobrou em 10 anos. E, segundo o IPEA, elas trabalham mais porque se dividem entre o emprego e os cuidados com a casa. Enquanto os homens gastam pouco mais de 10 horas por semana com as tarefas domésticas, as mulheres gastam 22 horas. Eu trabalho fora, mesmo assim, chegando em casa, tenho que cuidar, né? Tenho filhos, marido, casa. Trabalho na empresa. Junto com meu marido, temos uma empresa e quando eu chego ainda tenho as coisas de casa para fazer também, né? É porque assim, a gente fica sem tempo para cuidar da gente, né? Porque a gente sai, trabalha, ganha dinheiro, aí volta, aí faz compras e aí chega em casa, vê os filhos, aí dá banho, leva para a escola, e depois chega da escola, faz dever, faz janta, almoço. Outra novidade na composição das famílias é que mais pessoas estão morando juntas sem casamento formal. Essa é a opção de mais de 1/3 dos casais brasileiros, principalmente os jovens e as pessoas de renda mais baixa. Casar é custoso, né? Seja no civil, no religioso ou nos dois. O censo do IBGE também mostrou números inéditos sobre os casais do mesmo sexo que vivem no país. As uniões homoafetivas ocorrem em 0,1% dos lares. Na maioria das vezes, os casais são formados por mulheres. E o ano foi também de grandes decisões no Supremo Tribunal Federal. Em abril, a Corte estabeleceu que não é crime antecipar o parto em caso de gravidez de anencefalo, quando o feto não desenvolve o cérebro. Polêmico, o tema chegou ao STF em 2004, numa ação ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde. A CNTS considera ofensa à dignidade da mãe obrigá-la a carregar no ventre um feto que não irá sobreviver. Depois de uma longa discussão e sob pressão de grupos religiosos, o STF decidiu por 8 votos a 2 que não é considerado aborto interromper a gravidez de feto anencefálico.
A decisão do Supremo não alterou as permissões já existentes de interrupção da gravidez para salvar a vida da gestante ou nos casos de estupro. Outro julgamento do STF que ganhou grande destaque foi o caso conhecido como Mensalão, relatado pelo ministro Joaquim Barbosa. Segundo denúncia da Procuradoria-Geral da República, o esquema de corrupção teria sido organizado por integrantes do Partido dos Trabalhadores com o objetivo de comprar apoio político no Congresso para o governo do então presidente Lula. Os ministros do STF trabalharam no caso durante 53 sessões por quase 5 meses. Dos 40 réus do início do processo, 25 foram condenados e destes, 11 vão cumprir pena em regime fechado. No dia 17 de dezembro, o STF anunciou sua última decisão, que foi a de cassar os mandatos dos parlamentares condenados no julgamento: João Paulo Cunha, Valdemar Costa Neto e Pedro Henri. Desde o início, o julgamento foi marcado por discussões entre o relator da ação, ministro Joaquim Barbosa, o revisor do processo, ministro Ricardo Lewandowski, e outros ministros. Me causa espécie, Vossa Excelência, se pronunciar pelo desmembramento do processo quando poderia tê-lo feito há 6 ou 8 meses. É deslealdade. Eu, como revisor, ao longo desse julgamento, farei valer o meu direito de manifestar-me sempre que entender que isso seja necessário. Entre os réus estão o ex-ministro da Casa Civil, José Disseu, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, o ex-presidente do partido, José Genuíno, o ex-deputado pelo PTB, Roberto Jefferson, que denunciou o caso, o publicitário Marcos Valério, dono de agências que tinham contratos com o governo federal, e a cúpula do Banco Rural, que fez empréstimos ao PT. Durante o julgamento do chamado Mensalão, Joaquim Barbosa tomou posse como presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele é o primeiro ministro negro a assumir a direção da mais alta corte do país. Barbosa tem 58 anos e é natural da cidade mineira de Paracatu. No Congresso Nacional, destaque foi a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investigou a relação do bicheiro Carlinhos Cachoeira com políticos. Depois de mais de 8 meses de trabalho, o relatório final da CPI, que pediu o indiciamento de 29 pessoas e a responsabilização de outras 12, foi rejeitado. No lugar, foi aprovado um voto em separado apresentado pelo deputado Luiz Pittman, do PMDB do Distrito Federal, que não pede o indiciamento de nenhum dos suspeitos de envolvimento com o esquema comandado pelo bicheiro Carlinhos Cachoeira. Tudo começou com a Operação Monte Carlo da Polícia Federal, que prendeu mais de 30 pessoas suspeitas de explorar jogos de azar. Carlinhos Cachoeira foi apontado como chefe da quadrilha. Escutas telefônicas autorizadas pela Justiça revelaram as ligações do bicheiro com políticos, incluindo um senador da República. Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, é acusado de defender os interesses do contraventor no Congresso Nacional. No dia 10 de abril, o Conselho de Ética do Senado abriu processo de cassação do mandato de Demóstenes. Em sua defesa, o senador alegou que as escutas telefônicas eram ilegais. No mesmo mês, foi criada a CPMI do Cachoeira, formada por deputados e senadores. O contraventor teve seus sigilos bancário, fiscal e telefônico quebrados. No depoimento aos parlamentares, o bicheiro preferiu não falar nada. Eu estou respondendo ao inquérito na Justiça e antes disso, antes de eu depor no juiz, eu não posso falar, não vou falar. As investigações também mostraram as relações de Cachoeira com funcionários públicos e integrantes do governo de Goiás e com a construtora Delta, uma das maiores do país, acusada de fraudar licitações públicas. Demóstenes Torres foi cassado pelo plenário do Senado. Em uma votação rápida de menos de 5 minutos, o futuro de Demóstenes Torres foi decidido. Com 56 votos a favor e 19 contra, o mandato dele foi cassado. Ainda no Congresso, um grupo de juristas encaminhou propostas que modificam o Código Penal brasileiro, que é de 1940. Entre as mudanças pedidas está a ampliação dos casos de aborto legal e também o aumento para 12 semanas do prazo que a mulher pode interromper a gravidez.
Um médico ou psicólogo deverá atestar, após a avaliação, que a mulher não tem condições psicológicas de arcar com a gestação. Outra mudança é a que descriminaliza o uso de drogas. Na proposta dos juristas, deixará de ser crime cultivar, adquirir ou portar quantidade correspondente ao consumo individual de cada tipo de droga por 5 dias. Financiar o tráfico, porém, passaria a ser crime hediondo juntamente com o racismo, o trabalho escravo e os crimes contra a humanidade. O documento está sendo discutido no Senado e já recebeu mais de 100 emendas. Este ano, o Código Penal já sofreu uma mudança decidida pelo Congresso, que vai valer a partir de março de 2013. Quem invadir computador, pegar informações sem autorização para obter vantagens, produzir ou distribuir programas que facilitem a violação de máquinas, instalar ou disseminar vírus e estará sujeito a até 1 ano de detenção, além de multa. No Brasil, este tipo de crime é abordado pela primeira vez em uma lei. A preservação do meio ambiente também foi destaque no Congresso com o novo Código Florestal Brasileiro, que gerou muita polêmica. A norma define como podem ser ocupadas as áreas destinadas à agricultura e como deve ser feita a recuperação de áreas desmatadas. As novas regras começaram a valer em outubro. A redução das exigências para os pequenos agricultores foi criticada pelos ambientalistas. Eles acreditam que a mudança acabará favorecendo também médios e grandes agricultores que poderão dividir uma grande propriedade em pequenas áreas, ficando isentos da recuperação das áreas desmatadas. Já os ruralistas consideram a regra necessária para tirar milhões de pequenos produtores da ilegalidade, uma vez que vários haviam desmatado além do permitido pelo antigo código e não teriam condições de fazer o reflorestamento. No caso das áreas de proteção permanente, as APPs, a extensão do reflorestamento nas beiras de rios foi definida entre 5 e 15 metros. Para os médios e grandes produtores, ela ficou entre 20 e 100 metros. Estamos aqui com um especialista em meio ambiente e coordenador do Instituto Socioambiental, Raul Silva Teles. E a gente vai conversar um pouco sobre as questões ligadas ao meio ambiente que pautaram o ano de 2012. Raul, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, eu que agradeço. A gente vai começar falando sobre o Código Florestal e a gente percebeu um embate quando o código estava sendo discutido entre ambientalistas e ruralistas, cada um defendendo um ponto de vista. Afinal, o código foi aprovado e entre esses dois aí, quem é que sai ganhando, quem é que sai perdendo e a sociedade também nisso tudo, como é que fica? Olha, sinceramente, eu acho que quem sai perdendo muito com essa lei nova é a sociedade. A gente trocou uma lei que tinha um objetivo público antes. O objetivo público era proteger florestas e, portanto, proteger a água, proteger a biodiversidade brasileira, proteger as áreas de risco de ocupação, evitar que as pessoas fiquem na beira de um rio que vai encher, numa encosta que vai desmoronar, né? Portanto, proteger também a qualidade do solo, que é importante para a agricultura. E aí trocamos por uma lei cujo objetivo central dela era fazer com que aqueles que tinham dívidas ambientais, aqueles que tinham praticado desmatamento ilegal, não tivessem mais a obrigação nem de pagar a multa que devia, mas também não tivesse que recuperar aquele dano que provocou. Então nós tínhamos uma coisa que era coletiva e passamos a ter uma preocupação individual. E a sociedade vai perder, porque a gente vai perder áreas de produção de água, rios hoje, muitos rios do Brasil, sobretudo na região onde tem mais gente morando, são rios já altamente degradados, porque se descumpriu a lei no passado, e os instrumentos que tinha de recuperar esses rios nós perdemos agora. Então eu acho que a sociedade vai dar conta disso, de que ela acabou perdendo um instrumento de conservação e temos agora um instrumento basicamente de anistia. A sociedade perde, mas é uma definição que foi estabelecida pelo Congresso, pelos representantes do povo. Isso quer dizer então que a gente vive um momento em que o meio ambiente não está no centro das questões. É interessante, né? Nós, na época da discussão do Código Florestal, né, várias organizações encomendaram uma pesquisa de opinião pública e 80% das pessoas, em várias questões, responderam que eram contra as alterações que foram, afinal, feitas no Código Florestal, eram contra anistiar quem desmatou, era contra diminuir a proteção às florestas, mas o Congresso brasileiro decidiu em forma diametralmente oposta àquilo que a população dizia. Então, eu acho que há um descompasso entre aquilo que a sociedade vê e pensa e aquilo que supostamente nossos representantes que estão no Congresso estão fazendo e executando. E o que a gente pode fazer para reverter essa tendência? Como é que a gente pode, então,
estabelecer regras diferentes em que o meio ambiente e a sociedade sejam privilegiados? Com a aplicação dessa nova lei, né, em que vai ficar evidente, né, de que aquilo que nós tínhamos, que funcionava mal, não é que funcionava bem, funcionava mal, mas o pouco que nós tínhamos para restaurar áreas que eram necessárias, nós deixamos de ter, e, portanto, aquilo que antes era um problema, né, uma nascente degradada, uma nascente que morreu, aquilo era um problema antes, para ler um problema, tinha uma obrigação de restaurar aquilo. Pela lei nova já não é mais, agora aquela nascente assoreada está legalizada, aquele proprietário não tem mais nenhum problema, não tem mais nenhuma obrigação de restaurar uma área que é importante para a sociedade. Quando a sociedade perceber isso, falar, mas foi isso mesmo que aprovaram, talvez venha ter um outro movimento, né? Bom, então vamos resgatar pelo menos parte daquilo que nós tínhamos e perdemos, e vamos tentar renovar isso para ver se de fato vamos deixar uma nascente morta e a gente sem água. Dentro dessa perspectiva que você traçou para a gente aí do que é que pode ser feito com as nossas florestas, o que é que a gente pode esperar do futuro? Nós não mudamos a estrutura de funcionamento da economia brasileira. Infelizmente, a gente tem uma economia predatória na sua essência ainda, né, em que vale mais a pena a gente seguir expandindo áreas do que investir em produtividade, investir usar melhor a área que a gente tem. Não que a gente não faça isso, fazemos isso também, mas não fazemos na velocidade e na medida necessária. Então, ao mesmo tempo que o Brasil diminuiu o desmatamento na Amazônia, aplicando medidas, né, da lei que existia, nós desmontamos a lei que dava suporte a essas medidas de combate ao desmatamento. Infelizmente, eu tenho que dizer que eu acho que nos próximos anos, né, com os preços das commodities agrícolas crescendo, com o Brasil cada vez mais dependente de exportação de gêneros agrícolas para a sua balança comercial, e com uma legislação de proteção de florestas muito afrouxada, nós vamos ter um crescimento do desmatamento na Amazônia e vamos voltar a ter um ciclo de alta no desmatamento. E quem sabe aí depois não haja uma pressão para isso ser revertido, né? Vamos acompanhar. Obrigada, a gente daqui a pouquinho volta para falar de sobre mais clima aqui. 20 anos depois da Rio 92, a cidade voltou a ser palco de discussões sobre o futuro do planeta. Os olhos do mundo estavam atentos para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. E a participação popular marcou os eventos paralelos. Os hotéis ficaram lotados. A segurança foi reforçada para receber autoridades e turistas. O Rio Centro foi a sede das discussões oficiais que reuniram diplomatas, ativistas, chefes de Estado e de governo e jornalistas. Foram 45 mil pessoas em 10 dias de evento. No aterro do Flamengo foi montada a Cúpula dos Povos, um espaço para a manifestação da sociedade civil. Os debates sobre desenvolvimento sustentável atraíram 300 mil pessoas. Fazer parte dessa discussão, acho que é uma forma de eu participar da transformação social, que é a proposta dos movimentos sociais em realizarem. Saber o que é a Rio+20, vir entender tudo isso aqui para poder ajudar no futuro próximo. No Rio Centro, os negociadores de quase 200 países discutiram até o último momento o rascunho do texto que seria aprovado na Rio+20. A liderança das negociações coube ao Brasil. Uma vitória do multilateralismo, um novo multilateralismo no qual o Brasil assume, eu acho que pode-se dizer, uma posição de liderança. Os últimos 3 dias da conferência contaram com a presença dos chefes de Estado e de governo que aprovaram o texto final e discursaram no plenário sobre economia, política e sustentabilidade. Temos a responsabilidade perante a história e perante os nossos povos de fazer da Rio+20 o momento de firmar compromissos para o futuro que queremos. Uma ausência sentida foi a do presidente americano Barack Obama, representado pela secretária de Estado Hillary Clinton. Women must be empowered. O documento O Futuro que Queremos ficou com 53 páginas e discorreu sobre ajuda aos países pobres, desenvolvimento sustentável, fortalecimento do Programa da ONU para o Meio Ambiente, entre outras questões. Muitas ações ficaram sem metas específicas. Os ativistas que participaram da Cúpula dos Povos elaboraram um documento paralelo que foi entregue aos chefes de Estado e governo. O documento oficial não expressa o que os povos deste planeta querem. Nós queremos ambição. Raul, a gente viu agora há pouco, nessa matéria que a gente acabou de exibir,
que foi dito que o documento apresentado na Rio+20 não é o que as pessoas gostariam de ter. Qual é a sua opinião a respeito disso? Olha, justamente essa, né? A Rio+20 foi um exemplo de que tem um descompasso muito grande entre o que a ciência está dizendo, o que a população mundial está percebendo e o que os tomadores de decisão estão agindo, né? Então, a urgência de várias questões ambientais globais, né, que a ciência está demonstrando fartamente, não esteve na pauta e na agenda dos representantes de estados que tiveram no Rio de Janeiro, que acabaram fazendo um documento muito fraco, né, pouco ambicioso, sem nenhuma decisão concreta. E, infelizmente, o próprio governo brasileiro, que era o anfitrião e que deveria, tem a missão, né, tradicionalmente o anfitrião, de puxar para frente, de tentar levar, liderar, não teve um papel de liderança, foi quem mais puxou o freio de mão, né, e a gente viu voltar nesse documento, nas discussões da Rio+20, questões que nós imaginávamos superadas na Rio 92. Então, fantasmas de um passado desenvolvimentista, né, de crescimento, de que o crescimento econômico vale a pena, independente dos seus custos, passaram a rondar novamente as questões ambientais. Raul, esse freio de mão que foi puxado pelos países, por que isso aconteceu? O que leva essa discussão a ter sido tão tímida? Olha, o ponto básico é que você reconhecer que existem limites para o desenvolvimento, né, que foi o que a Eco 92 fez, que, portanto, você tem que limitar a forma de organização da economia, criar condições de não passar determinados pontos, entendeu? Isso tudo afeta, obviamente, a forma como a sociedade moderna, capitalista, industrial se estruturou, que é um crescimento vertiginoso e que não tem a lógica do limite. Infelizmente, os decisores, né, os políticos, estão muito ligados aos setores econômicos dominantes, isso é assim na história da humanidade, e eles acabam reproduzindo muito mais, né, essa necessidade, né, de não gerar prejuízos para aquilo que a gente sempre fez, né, do que tentar promover mudanças para aquilo que a gente sabe que tem que fazer, né? Então, eu acho que esse freio de mão foi isso que explica essa inação dos países na Rio+20 e na Conferência do Clima. Você falou aí que desenvolvimento sustentável, essa questão não avançou, pelo contrário, retrocedeu, e outras metas também que teriam que ter sido estabelecidas na Rio+20, elas também não aconteceram. Quais foram as principais áreas prejudicadas e também por que nessas áreas prejudicadas não se avançou a discussão? Então, se tinha o objetivo de pelo menos traçar as linhas mestras de um grande acordo que limitasse pesca predatória, que limitasse exploração de petróleo, explorações de poluição, uma série de coisas que afeta todo mundo. Nada disso foi porque os lobbies, né, de várias indústrias prevaleceram. Se tinha como meta, por exemplo, criar um sistema de governança global para o meio ambiente, né? Ou seja, criar uma estrutura que de fato pudesse ter recursos, gente e autoridade para poder dar algum enforcement, né? Ou seja, dar poder de fogo para as convenções, né, de meio ambiente que tem. Isso também não avançou, foi tudo postergado para frente. Então, digamos assim, as mesmo metas ou objetivos que eram até tímidos, na verdade, para Rio+20 não avançaram, simplesmente porque a gente não quer questionar um modelo de desenvolvimento que nós temos hoje e que a gente não quer mudar, né? Ou seja, quem está rico não quer deixar de ser rico, quem está pobre não consegue, né, modificar isso, então, infelizmente, a gente permanece na mesma. E a gente teve agora há pouco mesmo, no finalzinho do ano, a Conferência do Clima em Doha, que estabeleceu que o protocolo de Kyoto, né, que estabelece metas para redução de emissão de gases do efeito estufa para os países ricos, esse protocolo vai ser estendido, né? Ele não acaba agora em 2012, de 2013 a 2020. Exato. O que significa isso? Olha, significa nada praticamente, porque o protocolo de Kyoto, que foi assinado em 98, ele valeria até 2012 e a ideia era que nesse segundo período ele fosse aprofundado, ou seja, os países que se comprometeram a reduzir um tanto, né, se comprometesse agora no segundo período a reduzir mais ainda. O fato é que nesse primeiro período esses países que se comprometeram não só não reduziram, como aumentaram as emissões, né? E nesse segundo período do protocolo de Kyoto, vários países que estavam originalmente no acordo saíram, países poluidores, a Austrália, o Japão, o Canadá. E os que ficaram continuam com as mesmas metas, eles não têm que continuar diminuindo, eles vão ter as mesmas metas que eles já não cumpriram. E muito provavelmente a meta que se tinha, que a ciência traçou, de que não deveríamos ter emissões que significassem um aumento de mais de 2 graus na temperatura média global, muito provavelmente, se não com certeza, nós já vamos extrapolar isso daí com consequências imprevisíveis.
Então, para 2013, a gente não tem uma perspectiva muito boa para essa área do clima, mundialmente falando, né? Infelizmente, não temos perspectiva muito boa. Claro que eu sou um otimista, né? Para você ser ambientalista, tem que ser um otimista. Então, pode ser que talvez não nas grandes conferências, não nos grandes encontros, mas, né, nos bastidores se possa costurar algum tipo de acordo, algum tipo de arranjo que supere esse impasse, né? Acredito que isso é possível, não sei se é provável, né? Eu não acredito que nesse próximo ano, 2013 ou 2014, nós tenhamos algum grande avanço. Talvez a partir de 2015 nós tenhamos sim algum avanço significativo, mas vamos esperar. Vamos esperar. Raul, muito obrigada pela participação aqui com a gente, tá? Eu que agradeço. E enquanto se discutia o meio ambiente na Rio+20, o sertão nordestino vive uma das piores estiagens dos últimos 40 anos. 4 milhões de pessoas foram atingidas pela seca. A busca por água virou uma luta diária em quase 1.300 municípios. O socorro chegava por meio de carros-pipas. Os estados mais atingidos foram Alagoas, Bahia, Piauí, Paraíba e Maranhão. A ausência de chuva prejudicou a agricultura. A colheita do feijão, do arroz, da mandioca e do milho caiu. Muitos agricultores colheram apenas o suficiente para alimentar a criação de animais. Os prejuízos impactaram a economia da região. O preço de vários produtos subiu. Até a produção de leite foi atingida. Na Bahia, por exemplo, houve queda de 20% e a indústria leiteira viveu a pior crise dos últimos 20 anos. A seca fez também os reservatórios das hidrelétricas ficarem no limite, chegando a apenas 30% da capacidade. O Brasil tem o maior número de assassinatos envolvendo o uso de armas de fogo no mundo, na frente até de países que estão em guerra civil. Os números assustam, 100 brasileiros são mortos diariamente. No último mapa da violência, estudo do Ministério da Justiça, o estado de Alagoas ficou em primeiro lugar no ranking de homicídios. São quase 70 para cada 100 mil habitantes. A média nacional é de 26 para cada 100 mil. Na última década, a taxa de assassinatos cresceu 70% no Nordeste e dobrou no Norte. Por outro lado, no Sudeste, esta taxa caiu pela metade. O estado de São Paulo, onde o número de homicídios caiu 60% nos últimos anos, viveu em 2012 uma onda de terror. Em outubro, começou uma série de ataques em que centenas de civis e policiais foram mortos. Só em outubro foram 331 homicídios dolosos na região metropolitana, 81,9% maior que o registrado no mesmo mês de 2011. Também impressiona o número de policiais mortos no estado, 93 até novembro. Você tem casos de briga de quadrilha, você tem acerto de contas, briga por tráfego, briga por ponto de droga, você tem N coisas. E o governo investiga, tolerância zero, não há nenhuma hipótese de tolerância com desvio de conduta. A crise que a gente vive atualmente, ela é parte desse processo, né, de alicerces frágeis e que se está assentada a política de segurança em São Paulo, que é basicamente investimento na polícia militar e de expansão no sistema carcerário. O governo federal e o governo estadual são muito mais fortes que o crime organizado e seguramente, somando esforços, nós vamos derrotá-los. Estado e União criaram uma agência de atuação integrada e desenvolveram uma série de ações de inteligência, incluindo o reforço na fiscalização em portos e divisas do Estado. O objetivo era sufocar as organizações criminosas. A situação de violência provocou ainda mudanças na cúpula do governo. O secretário estadual de Segurança, Antônio Ferreira Pinto, foi substituído por Fernando Grela Vieira em novembro. E no Rio de Janeiro, o governo do estado seguiu com a política de pacificação de favelas. Mas uma chacina numa das regiões não pacificadas chocou a sociedade. Num sábado, no início de setembro, parentes procuraram a polícia para denunciar o desaparecimento de 6 jovens. Eles tinham ido tomar banho de cachoeira num parque natural na Baixada Fluminense. 2 dias depois, a polícia encontrou os corpos de Christian, Douglas, Glauber, Josias, Patrick e Vitor Hugo, todos moradores de Nilópolis.
Foram mortos a tiros e tinham sinais de tortura. Teriam sido capturados por traficantes da favela da Chatuba, que fica entre os municípios de Nilópolis e Mesquita e dá acesso ao parque. Eles se intitulavam, se julgavam donos, senhores daquele território. E esses jovens teriam invadido aquele território. O meu filho era um garoto alegre, cara. Ele era brincalhão, entendeu? Um moleque muito bom, carinhoso. O crime abalou os moradores da área. A chacina teve repercussão fora do país, sendo destaque em diversos sites internacionais. A polícia descobriu que no mesmo fim de semana outras 3 pessoas foram mortas no parque. As pichações em bairros vizinhos mostraram o que o próprio governo do estado reconheceu. Entraram num lugar onde o território não é do estado, onde o estado não está. E há muito tempo não está. E infelizmente nós temos ainda no Rio de Janeiro lugares que estão assim. Especialistas em segurança apontaram que a política de pacificação de comunidades na capital do estado forçou a migração de criminosos para a Baixada Fluminense. Em resposta, a polícia fez operações na favela e prendeu suspeitos. Uma companhia de policiamento permanente foi criada na Chatuba. No parque onde os jovens foram capturados, estudantes da rede pública plantaram mudas para homenagear as vítimas. E no próximo bloco você vai ver o trabalho da Comissão da Verdade, que investiga as violações de direitos humanos durante a ditadura militar, as eleições no Brasil e no mundo e os impactos da crise econômica global. E 2012 foi um ano de escolha de novos governantes no Brasil e em vários outros países. Aqui, boas novas na área de direitos humanos com o início dos trabalhos da Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade foi criada em novembro de 2011 para investigar violações de direitos humanos cometidas entre 1946 e 1988, período que incluiu a Era Vargas e a ditadura militar. Foram escolhidas 7 pessoas para realizar o trabalho entre juristas e ex-advogados de presos políticos. A eles foi dado o poder de requisitar documentos, convocar pessoas para depoimentos, fazer perícias e realizar audiências públicas. Ao longo do ano, a Comissão da Verdade investigou e apurou vários acontecimentos do período da ditadura militar. Conseguiu levantar provas sobre a Operação Condor, a articulação dos regimes militares do Cone Sul para perseguir, torturar e executar militantes de esquerda na década de 1970. Não existe antecedentes na história mundial de uma organização supranacional tão vasta durante tanto tempo, articulada por tantos países, dedicada integralmente a violências e a torturas. O tema foi tratado em reportagens premiadas da TV Brasil. As reportagens mostraram como o sistema de integração das ditaduras para capturar e executar opositores funcionava. E trouxeram também novos elementos sobre a polêmica morte do ex-presidente João Goulart. A série revelou fotos feitas por militares que confirmam o monitoramento das atividades do político. Um ex-agente da polícia uruguaia entrevistado diz que houve uma operação para provocar a morte de Jango. Foi uma operação muito prolongada e que desde o princípio a gente não sabia que teria como objetivo a morte do presidente João Goulart. Esse documento inédito do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo, mostra como a operação funcionava. Um agente brasileiro relata que o cônsul-geral da Argentina no Brasil, Júlio Alfredo Freixas, teria ordenado a prisão de 2 argentinos que moravam na capital paulista. O texto deixa claro que o policial federal argentino Sérgio Martínez e outro militar do mesmo país acompanharam a prisão e o interrogatório. Depois disso, os presos foram levados para a Argentina. Essa cooperação permitia aos regimes monitorar e capturar militantes nos demais países que faziam parte da aliança.
Os integrantes da comissão vão viajar aos países que fizeram parte da rede de repressão em busca de mais documentos e depoimentos. A atuação dos integrantes e de instituições profissionais recebeu reforço de diversas comissões estaduais e de segmentos, como as regionais da Ordem dos Advogados do Brasil. A Comissão da Verdade promoveu diversas audiências públicas em todo o país. Em novembro, foram levantadas suspeitas de que a morte do educador e reitor cassado da Universidade de Brasília, Anísio Teixeira, não teria sido acidental. Um corpo caindo da onde ele teria caído, encontrar o óculos íntegro, numa época que não tinha lentes inquebráveis, encontrar o óculos íntegro, quase como colocado em cima da viga. Médicos que presenciaram a autópsia, que saíram convencidos que a morte não foi acidental. No mesmo mês, a comissão recebeu documentos descobertos pela Polícia Civil de Porto Alegre que comprovam o assassinato do deputado Rubens Paiva por agentes da repressão durante o regime militar. Sobretudo, a listagem dos objetos que ele possuía, né, e que eu conheço alguns, né, embora eu era muito pequena, alguns eu me lembro bem, então é como se ele tivesse materializado de novo. Ainda em novembro, em Marabá, no Pará, camponeses e índios relataram casos de tortura durante a guerrilha do Araguaia na década de 1970. E o Tribunal de Justiça de São Paulo vai investigar Carlos Alberto Brilhante Ustra, acusado de sequestrar e torturar o corretor de valores Edgar de Aquino Duarte em 1971. A denúncia foi aceita em outubro. O coronel reformado comandou o Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-CODE de São Paulo, durante a ditadura militar. E 2012 foi um ano em que o brasileiro exerceu o direito democrático do voto nas eleições municipais. Milhões de pessoas foram às urnas para escolher prefeitos e vereadores em 5.568 municípios. Nas capitais, o resultado das urnas ficou assim. Em Rio Branco, o prefeito eleito foi Marcos Alexandre, do PT. Em Manaus, Arthur Virgílio, do PSDB. Mauro Nazif, do PSB, vai comandar Porto Velho. Zenaldo Coutinho, do PSDB, foi o eleito em Belém. Em Boa Vista, a escolhida foi Tereza Surita, do PMDB. Clécio Luiz, do PSOL, será o novo prefeito de Macapá. E Carlos Amasta, do PP, foi o escolhido em Palmas. Em São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, do PTC, foi o eleito. O PSDB ganhou a prefeitura de Teresina com Firmino Filho. Fortaleza vai ser governada por Roberto Cláudio, do PSB. Em Salvador, o eleito foi ACM Neto. Em Natal, Carlos Eduardo, do PDT, venceu a disputa. Luciano Cartacho, do PT, vai governar João Pessoa. Em Recife, Geraldo Júlio, do PSB, foi o eleito. Rui Palmeira, do PSDB, foi o escolhido em Maceió. João Alves, do DEM, assume a prefeitura de Aracaju. Em Cuiabá, Mauro Mendes, do PSB, foi o eleito. Alcides Bernal, do PP, assume a prefeitura de Campo Grande. E em Goiânia vai governar Paulo Garcia, do PT. Luciano Rezende, do PPS, é o novo prefeito de Vitória. Em Belo Horizonte, Márcio Lacerda, do PSB, foi reeleito, assim como o prefeito Eduardo Paes, do PMDB, do Rio de Janeiro. Fernando Haddad, do PT, será o novo prefeito de São Paulo. Gustavo Fruit, do PDT, venceu nas urnas e vai governar Curitiba. César Souza Júnior, do PSD, será o novo prefeito de Florianópolis. E José Fortunati, do PDT, foi reeleito para a Prefeitura de Porto Alegre. E a eleição de mulheres este ano foi maior que em 2008. Elas conquistaram 663 prefeituras, o que representa 12% do total de prefeitos eleitos. Na eleição passada, em 2008, foram 504 prefeitas, um percentual de 9%. Mas a presença de mulheres na política ainda é pequena. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, de um total de 15.128 candidatos registrados concorrendo ao cargo de prefeito em 2012, 2.026 eram mulheres e 13.102 homens. E teve novidade para a candidatura feminina este ano. Entrou em vigor a lei que determina que cada partido ou coligação tem que preencher pelo menos 30% das candidaturas por mulheres. A mudança na norma da Justiça Eleitoral foi para incentivar a participação feminina na disputa política.
E a nossa equipe de reportagem visitou o município onde uma mulher tirou pela primeira vez um título de eleitor. Foi em Mossoró, no Rio Grande do Norte, em 1927, 5 anos antes do Código Eleitoral estender o direito ao voto a todas as mulheres. Depois desse pioneirismo, a cidade passou a eleger apenas prefeitas. Há 16 anos, Mossoró é governada apenas por mulheres. E Cláudia Regina, do Democratas, vai continuar com a tradição. Ela foi eleita e assume o cargo em 2013. No balanço final das eleições, o PMDB foi o partido que mais conquistou prefeituras. Foram 1.031. Mas o número é menor que o das eleições municipais de 2008, quando elegeu 1.201 prefeitos. O PSDB continua em segundo lugar, mas o número de prefeituras do partido caiu. Foi de 791 em 2008 para 702 este ano. O PT cresceu de 556 prefeituras em 2008 para 636 agora. O PSD, que não existia em 2008, elegeu 497 prefeitos. E o PSB registrou o maior crescimento. Passou de 310 prefeituras em 2008 para 443 este ano. Um fato marcante agitou o cenário político da América Latina no fim de junho. O Congresso do Paraguai destituiu do cargo o presidente Fernando Lugo, decisão tomada em menos de 48 horas. O motivo alegado para a abertura do processo de impeachment foi o confronto entre policiais e camponeses armados em Curuguati, no nordeste do país, que terminou com 17 mortos. Na Câmara, apenas um deputado não apoiou o afastamento do ex-bispo Fernando Lugo, que foi eleito em 2008. Lugo denunciou na TV a existência de um complô para derrubá-lo. Um dia depois, o Senado paraguaio aprovou o impeachment por 39 votos a 4, com 2 abstenções. Os advogados tiveram apenas 18 horas para preparar a defesa do presidente, que nem foi ao julgamento. O Congresso acusou Lugo de mau desempenho no cargo e envolvimento suspeito com movimentos sociais. Lugo contestou a decisão. Não é jurídica, não é política que me haga renunciar a este juramento. O vice-presidente Federico Franco, do Partido Liberal, que tinha rompido com o governo, tomou posse na mesma noite. Assumiu o cargo para um mandato que termina no ano que vem. Acusações de que Lugo foi alvo de um golpe ecoaram por toda a América Latina. O país foi suspenso do Mercosul e da Unasul, União das Nações Sul-Americanas, até as próximas eleições paraguaias. O Mercosul ainda anunciou a adesão da Venezuela ao bloco. Na Venezuela, Hugo Chávez foi reeleito presidente para um mandato de 6 anos. Mas não se sabe se assume o cargo. Um mês antes da posse, marcada para 10 de janeiro, ele se afastou para tratar a reincidência de um câncer. Se voltar, Chávez pode permanecer no poder até 2019, quando completa 20 anos na presidência do país. Esse é o 4º mandato conquistado por Hugo Chávez, garantido por 54% dos votos. Henrique Capriles, seu principal opositor, ficou com um pouco menos de 45% e se reelegeu como governador da oposição. Apesar da ausência de Hugo Chávez, os aliados do presidente venceram as eleições em 20 dos 23 estados da Venezuela. Caso Chávez não assuma um novo mandato no dia 10 de janeiro, uma nova eleição será convocada no país. E quem está aqui conosco para analisar o cenário político na América Latina é o cientista político Emi Sader. Emi, obrigada pela participação, boa noite. Boa noite. Vamos começar falando de Fernando Lugo. O impeachment de Fernando Lugo foi considerado como golpe de Estado por muita gente, inclusive por países vizinhos aqui. Como é que está a situação por lá e qual é a perspectiva do país para esse ano de 2013? Considerado um golpe branco, no sentido que foi um procedimento rápido, 48 horas, sem acusações consolidadas e sem direito de defesa suficiente. Era um presidente finalmente legitimamente eleito. A situação posterior foi suspenso do Mercosul e há eleições normais em abril. Há um quadro mais ou menos fragmentado. O Partido Liberal, o Partido Colorado e as forças ligadas ao Lugo, por enquanto, estão divididas. Então ainda é um cenário que não fica claro. Abril tem eleições, a partir disso se supõe
que ele estaria em condições legais o Paraguai de retornar ao Mercosul. Aconteceu com Honduras. Honduras foi suspenso quando houve um golpe branco parecido. Quando houve eleições normais, voltou para a OEA e para outros organismos latino-americanos. O senhor falou que vai ter eleição em abril no Paraguai e a gente viu que esse ano já teve eleição na Venezuela. Hugo Chávez foi reeleito, mas a gente ainda não sabe se ele vai tomar posse no dia 10 porque ele está em tratamento contra um câncer, né? O que a gente pode esperar da Venezuela com a possível não retorno de Hugo Chávez ao poder? Bom, está discutindo no governo as perspectivas dele tomar posse sem necessariamente retornar a Caracas, eventualmente na embaixada da Venezuela em Cuba. Poderia se dar essa circunstância. Se ele não tomar posse, se cria uma situação institucional nova. Deveria haver convocação de novas eleições. Ou, eventualmente, o Congresso chegar a adiar a posse dele por um tempo. Então, há 3 alternativas que não ficam claras na dependência do estado de saúde dele no dia 10 de janeiro. Agora, ele indicou um sucessor, o vice-presidente Nicolás Maduro. É um nome bem aceito e o que ele pode representar exatamente nesse cenário de um possível não retorno de Chávez? Não havia ainda um sucessor claro. O Chávez deveria ter se operado imediatamente e retornou por algumas horas para definir que seria o Maduro. Haveria várias alternativas, mas todos eles representando setores específicos. Alguém representando o setor do petróleo, o Ramírez, que é o ministro de Minas e Energia, outro representando Forças Armadas, o Diosdado Cabello representando o partido, e o Maduro é alguém que foi promovido pelo Hugo Chávez, não representa nenhum setor determinado. Então pode ser que seja aquele que consiga unificar. Objeções sempre há em relação a qualquer um deles. O tempo vai demonstrar se ele consegue se consolidar. Tem todas as bendições do Hugo Chávez a seu favor, né? Vamos acompanhar. Daqui a pouco a gente volta então com mais análises aqui na Retrospectiva. E nos Estados Unidos, Barack Obama também foi reeleito presidente por mais 4 anos. A disputa entre o democrata e o candidato republicano Mitt Romney foi apertada até o fim. E os dois candidatos ainda enfrentaram um adversário comum na reta final da campanha, o furacão Sandy, que devastou o nordeste do país. Mais de 100 pessoas morreram nos Estados Unidos, 40 só em Nova York, onde muita gente votou em tendas improvisadas. A atuação firme durante a tragédia aumentou o prestígio de Obama. Obama venceu em estados importantes e fez uma maioria de 303 delegados. Romney, 206. O democrata conquistou 50% dos votos populares, contra 48% do adversário republicano. Foi o preferido das mulheres e dos latinos, grupo que mais cresce no país. Obama se tornou o primeiro presidente dos Estados Unidos a se reeleger, mesmo com uma taxa de desemprego acima dos 7%, um índice considerado alto para o país. E mais uma vez, a violência dos assassinatos cometidos por atiradores abala os americanos. No dia 14 de novembro, um homem fortemente armado entrou numa escola de ensino fundamental e matou 26 pessoas. 20 dos mortos eram crianças com idades entre 6 e 7 anos. Depois, ele se matou. O crime aconteceu na cidade de Newtown, no estado de Connecticut. O criminoso é Adam Lanza, de 20 anos. Antes de chegar à escola, Lanza matou a mãe que estava em casa. O jovem acabou se matando. Em rede nacional de televisão, o presidente Barack Obama se emocionou ao falar sobre o assunto. Lamentou o ataque às crianças e lembrou que o país tem enfrentado muitas tragédias como esta nos últimos anos. Em julho, um homem atirou contra a plateia de um filme do Batman no Colorado, matando 12 pessoas e ferindo 58. E em agosto, um homem matou 6 pessoas em um templo religioso Sikh, no estado de Wisconsin. E na França, milhares de pessoas comemoraram a eleição do primeiro presidente socialista depois de 31 anos. François Hollande recebeu 51% dos votos para um mandato de 5 anos. Derrotou Nicolas Sarkozy, que tentava a reeleição e obteve pouco mais de 48%. O novo presidente prometeu aliviar os franceses do arroxo salarial e do desemprego, promovendo uma reforma fiscal e o crescimento econômico. Depois de perder as eleições, Sarkozy se retirou da vida política. Ele é o primeiro dirigente da França em mais de 30 anos que não conseguiu se reeleger. E o 11º líder europeu que perdeu o cargo por causa da crise do euro.
E a crise financeira da União Europeia esteve presente no noticiário internacional durante todo o ano de 2012. O endividamento excessivo de alguns países fez com que os investidores passassem a cobrar mais para emprestar dinheiro. Duvidavam da capacidade de pagamento dos devedores. As agências de classificação de riscos rebaixaram as notas dos países endividados e de muitos bancos. O caso mais grave foi o da Grécia, que teve de prometer enormes cortes nos orçamentos, demissão de funcionários públicos, redução de salários e aposentadorias para receber ajuda do FMI e da União Europeia. Mas Portugal, Irlanda, Espanha e Chipre também tiveram de pedir ajuda. E a Itália passou a ser vista com desconfiança pelos mercados. As manifestações contra as medidas de austeridade se multiplicaram em vários países. A Europa se dividiu em duas correntes. Uma, liderada pela chanceler alemã Angela Merkel, prega a austeridade. A outra, defendida pelo presidente francês François Hollande, defende o crescimento econômico. Os países da Europa fizeram um pacto para atingir a disciplina orçamentária. O Banco Central Europeu emprestou dinheiro a centenas de bancos da zona do euro. Foi ampliado o teto do Fundo de Resgate Europeu. O ano está terminando, mas as incertezas sobre o futuro da União Europeia ainda persistem. E as economias do mundo inteiro, inclusive a do Brasil, precisaram de ajustes para diminuir os impactos da crise internacional. Esse foi um ano de redução dos juros no Brasil. O Copom, Comitê de Política Monetária, continuou a política de corte da taxa Selic, que começou em agosto de 2011. Nesse ano, ao longo de 8 reuniões, o Banco Central reduziu a taxa básica de juros da economia em quase 4 pontos percentuais. A Selic termina 2012 no menor patamar da história, 7,25%. Junto com a queda da Selic vieram as reduções dos juros cobrados nos empréstimos para pessoas físicas. O resultado foi a diminuição do chamado spread bancário, que é a diferença entre o que os bancos pagam pelos recursos e o que cobram de seus clientes. Mas antes dos sucessivos cortes da taxa básica de juros, o governo mudou o rendimento da poupança. Desde o dia 4 de maio, os novos depósitos feitos na caderneta são corrigidos com base na Selic mais ATR, a taxa referencial. Até então, as aplicações de poupança eram remuneradas com 6% ao ano mais TR. A intenção do governo com a redução do rendimento da poupança é continuar a baixar os juros. Sem essa mudança, a queda da Selic tornaria a poupança mais atrativa que os investimentos em fundos de renda fixa e poderia fazer com que grandes investidores migrassem para as cadernetas. O governo também anunciou a redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para os produtos da linha branca, como geladeira, fogões e móveis, e para a compra de carros. Os veículos básicos, por exemplo, tiveram o imposto zerado. A economia brasileira já está numa gradual recuperação, porém é preciso continuar dando estímulos para o investimento e para o consumo. A redução do IPI para os automóveis fez as vendas de carros novos aumentarem em 2012 e os estoques das montadoras diminuírem, estimulando a produção das fábricas. O benefício foi prorrogado ao longo do ano e termina em junho de 2013. 2012 também foi um ano de queda da taxa de desemprego. A quantidade de pessoas sem ocupação chegou a um dos índices mais baixos já registrados, 1.200.000 pessoas. O país também gerou novos postos de trabalho. 1.700.000 pessoas conseguiram emprego neste ano. O comércio foi o setor que mais abriu vagas. E a gente volta a conversar com o cientista político Emi Sader, agora sobre os impactos da crise na economia brasileira. Primeiro, vamos falar da crise internacional. Para 2013, 2012, a gente viu, acompanhou a crise, continuou afetando vários países. E o que a gente pode esperar para o ano que vem? No epicentro, que é a Europa, certamente a mesma perspectiva negativa de agora. Alguns se aventuram a falar que vai recuperar em 2015, 2016, mas no imediato não há perspectiva. Está num redemoinho jogando álcool no fogo.
cortando, portanto multiplicando a recessão. Agora, afetou inclusive aqui o nosso país, né? Quais são os reais impactos e se esses impactos ainda continuam para o ano que vem? Em outras circunstâncias, uma crise dessas não seria levada a uma recessão imediata. Já temos alternativas. Comércio com a China, com a Ásia em particular, comércio sul-americano em particular, mercado interno de consumo popular. Mesmo assim, somos afetados, porque diminuiu muito a demanda do Japão, da Europa e dos Estados Unidos. Então, nós tivemos o pior ano desde que a economia brasileira se recuperou. A perspectiva é que haja uma recuperação, o governo tomou medidas em relação a isso, em termos da taxa de juros, impostos, outras formas de incentivo à produção. No entanto, a reação tem sido menor do que aquela que o governo esperava. Recuperação, sim, melhoria em relação a este ano, mas não os 3 ou 4% que o governo, em princípio, prevê, aparentemente. O crescimento desse ano foi considerado baixo, né, do país? Considerado baixo. Felizmente, o governo conseguiu manter as políticas sociais no mesmo ritmo anterior. Quer dizer, o Brasil já não é um país que só faz política social se tem crescimento econômico. Agora, durante muito tempo não é possível. Se não se retomar o crescimento, vai afetar o que é mais importante nesse governo no Brasil na última década. E esse crescimento baixo do Brasil esse ano é um impacto direto da crise internacional? Diretamente o impacto internacional. E também, uma parte do empresariado está acostumada à especulação. O governo diminuiu mais de 5 pontos a taxa de juros, mas alguns continuam a especular ao invés de investimento produtivo. Então também tem um clima interno que não tem sido favorável, não tem reagido positivamente quanto o governo tem promovido. Obrigada, Emi. Daqui a pouco a gente continua a conversa. E 2012 foi um ano de violência e morte no Oriente Médio, um dos palcos da Primavera Árabe. O conflito na Síria se transformou em guerra civil. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, resistiu no poder ao levante popular que começou em março do ano passado. Os embates entre os rebeldes e as forças de segurança se espalharam por várias cidades da Síria e chegaram também à capital, Damasco. Houve diversos massacres de civis. Em setembro, o embaixador norte-americano J. Christopher Stevens foi morto em um ataque ao consulado dos Estados Unidos em Benghazi. Um filme considerado ofensivo ao profeta Maomé, publicado na internet, foi apontado como o motivo para o atentado. O mesmo filme gerou uma nova onda de protestos no mundo árabe. Dezenas de pessoas morreram em violentas manifestações organizadas pelos muçulmanos. Foi divulgada também a versão de que o consulado dos Estados Unidos abrigava uma prisão para terroristas no consulado em Benghazi e que o ataque ao prédio seria uma tentativa de libertar prisioneiros. Um ano de agitação política no Egito. Pela primeira vez na história do país, a população escolheu o presidente da República em eleições livres. Mohamed Morsi, da Irmandade Muçulmana, derrotou nas urnas o último premier de Hosni Mubarak, Ahmed Shafik. A transição política manteve parte do poder na mão dos militares, que governaram o país durante 1 ano e meio depois da queda de Mubarak. As forças políticas internas parecem conservar sérias divergências. A Praça Tahrir, símbolo da Revolução Egípcia, virou cenário de enfrentamento de aliados e opositores do governo. Em outubro, mais de 100 pessoas ficaram feridas em um confronto. O ano de 2012 assistiu ainda a um novo recrudescimento do conflito entre israelenses e palestinos. Em novembro, confrontos entre os dois lados deixaram 175 palestinos e 6 israelenses mortos. Um cessar-fogo pôs fim às hostilidades depois de 8 dias. Em 29 de novembro, a Assembleia Geral das Nações Unidas aceitou a Palestina como Estado observador, um status semelhante ao do Vaticano. Foram 138 votos a favor e 9 contra pela mudança, que significa um reconhecimento implícito do Estado palestino. Em represália, Israel anunciou a construção de 3.000 novas casas na área ocupada na Cisjordânia e na parte de Jerusalém reivindicada pelos palestinos. A comunidade internacional protestou contra a decisão.
A cultura em festa com os setentões da música popular brasileira e com os que completariam 100 anos em 2012. O Brasil nas Paralimpíadas de Londres, os preparativos para a Supercopa das Confederações e as mudanças na seleção brasileira. É o que você vai ver no próximo bloco. De volta com a nossa retrospectiva, vamos ver o que marcou o ano na cultura e no esporte. O Brasil não é um celeiro de atletas olímpicos como Estados Unidos ou China, mas a cada edição dos Jogos melhora sua posição no ranking dos países que mais conquistam medalhas. Na Olimpíada de Londres este ano tivemos boas surpresas. O ginasta Arthur Zanetti, de São Caetano do Sul, estado de São Paulo, conquistou um inédito ouro na prova de argolas, uma das modalidades mais difíceis no esporte olímpico. A exemplo de Zanetti, a judoca do Piauí, Sara Menezes, surpreendeu Londres e ganhou o ouro ao derrotar a romena Alina Dumitru. Além de Arthur Zanetti e de Sara Menezes, 9 atletas brasileiros subiram ao pódio. No boxe masculino, Esquiva Falcão foi prata e Yamaguchi Falcão bronze. Felipe Kitadai, bronze. E também bronze no boxe feminino com Adriana Araújo. Nas piscinas, o Brasil não repetiu competições anteriores. César Cielo, o grande vencedor dos Pan-Americanos do Rio, saiu de Londres com apenas uma medalha de bronze nos 50 metros livres, sua especialidade. Thiago Pereira, que disputou os 400 metros medley, ficou com a prata. Com uma medalha de bronze, a atleta Iane Marques foi uma boa surpresa no pentatlo moderno, modalidade na qual o Brasil nunca se destacou. Nos esportes coletivos, apenas a seleção feminina de vôlei conquistou a medalha de ouro. A equipe masculina, comandada por Bernardinho, não teve a mesma sorte. Perdeu para a Rússia e ficou com a prata. No vôlei de praia, 2 pratas, com Alisson e Emanuel no masculino e Larissa e Juliana no feminino. A seleção olímpica de futebol, comandada por Neymar, foi derrotada pelo México e ficou com a medalha de prata. Ao todo, a delegação brasileira conquistou 17 medalhas nos Jogos Olímpicos de Londres. Na classificação geral, o Brasil ficou em 22º lugar. No ano de Jogos Olímpicos, o Brasil recebeu a visita de grandes atletas que fizeram a história. A maior estrela dos Jogos de Montreal em 1976, a primeira ginasta a conquistar uma nota 10 numa Olimpíada, esteve no Rio. A romena naturalizada americana Nadia Comaneci visitou o Brasil em outubro. O nadador dos Estados Unidos, Michael Phelps, recordista de medalhas em Jogos Olímpicos, também veio a ensinar. Já aposentado das competições, Phelps foi à Vila Olímpica do Morro do Alemão e deu aulas de natação para crianças e adolescentes. Tio Michael, como passou a ser chamado pela criançada, contou que as 18 medalhas de ouro, 2 de prata e 2 de bronze, estão guardadas em um lugar secreto. Os alunos gostaram das histórias contadas pelo campeão olímpico e também do que aprenderam dentro da piscina. O velocista jamaicano Usain Bolt também esteve no Rio. E no final do ano, o tenista sérvio Novak Djokovic inaugurou uma quadra na Rocinha e também fez um jogo de exibição com o Guga no Maracanãzinho. Fim de agosto, início de setembro, novos heróis entraram em cena nas arenas esportivas de Londres. 4.200 atletas com deficiência, representando 165 países na Paralimpíada. Não foram superar deficiências, mas conquistar medalhas. O Brasil mandou a Londres 182 atletas, 6 a menos que na última edição dos Jogos em Pequim, quando o país ficou em 9º lugar. A meta era audaciosa, o 7º lugar. Na reta final da Paralimpíada, perdíamos essa posição para a Alemanha por 3 medalhas de ouro. Mas nos 2 últimos dias de competição, 6 brasileiros ocuparam o lugar mais alto do pódio, fazendo o Brasil subir para o 7º lugar. A natação trouxe 14 medalhas. O destaque foi Daniel Dias. De 6 provas individuais, venceu todas. Somadas, as conquistas do atleta em Pequim e Londres fizeram dele o maior brasileiro paralímpico de todos os tempos.
Daniel conquistou 15 pódios, ultrapassando a marca dos antigos recordistas Clodoaldo Silva e Adria Santos, com 13 pódios cada. Alan Fonteles foi o atleta destaque na Paralimpíada de Londres. O brasileiro de 20 anos surpreendeu o planeta na prova dos 200 metros para amputados do atletismo. Antes da prova, a plateia que lotava o Estádio Olímpico torcia por Oscar Pistorius. Era a estrela da prova de 200 metros na Paralimpíada, mas foi surpreendido por Alan, que venceu a disputa. Pistorius reclamou, disse que a prótese usada pelo brasileiro estava fora da medida permitida, mas depois pediu desculpas. A suspeita de irregularidade foi descartada pelo Comitê Paralímpico Internacional. O futebol de 5 para cegos derrotou a França e conquistou o tricampeonato paralímpico. Na bocha foram 3 ouros e 1 bronze. Na esgrima, Giovanni Guissoni conquistou inédita medalha de ouro. No judô, 1 prata com Lúcia Teixeira, bronze de Daniele Bernardes, Michele Ferreira e Antônio Tenório. Nosso time de goalball, modalidade também praticada por atletas cegos, conquistou a medalha de prata e está entre os 5 melhores do planeta. E o Brasil conquistou 42 medalhas na Paralimpíada de Londres. Foram 21 ouros, 14 pratas, 8 bronzes. Dessas, 18 vieram do atletismo. E aquele que já é considerado um dos maiores atletas paralímpicos de todos os tempos, Daniel Dias, está aqui conosco para falar sobre o esporte, sobre as emoções vividas este ano em Londres. E aqui no estúdio também estamos com a repórter Carla Maia, que fez a cobertura da Paralimpíada para a TV Brasil. Muito obrigada pela presença dos dois. A gente começa conversando com o Daniel. Daniel, 6 vitórias, 6 medalhas, assim, conquistas emocionantes para você, né? Sem dúvida, foi Não posso dizer que foi o mais emocionante, porque Pequim também foi muito emocionante para mim por ser o primeiro, mas a segunda Paralimpíada e conquistar 6 medalhas de ouro foi algo incrível e tenho que agradecer muito a Deus e toda a equipe que me ajudou a estar conquistando tudo isso. E a Carla viu essa emoção de perto do Daniel, né, Carla? Como é que foi cobrir tudo isso por lá em Londres? Foi emocionante. Até uma vez eu comentei com o Daniel que eu fui assistir os 50 metros costas dele, que eram uma prova que ele estava mais focado, porque tinha um adversário que veio competir só essa prova, né? Sim. E eu torcia tanto na arquibancada que eu machuquei minha mão no dia. Não sei nem se ele tem a noção de que os torcedores estão lá gritando, se ele consegue ouvir isso, se passa essa energia. Você escuta, né, um grito, e pelo menos antes de você cair na água, né? E você sabe que as pessoas estão torcendo ali, e quando você bate, né, na placa e ver que ganhou, enfim, você começa a olhar todo camisetinha amarela ou bandeira do Brasil. Todo mundo se o pessoal exatamente, então você sabe que torceram para você e sofreram junto ali, né, com você. Então foi uma experiência muito bacana para mim esses jogos. Vocês dois que estavam lá, né? Como é que é a estrutura dessa Paralimpíada que foi montada lá? O que realmente foi necessário para que tudo acontecesse? A gente fala isso já pensando nas Olimpíadas de 2016 que vão ser aqui no Brasil, né? Vou começar aqui pela Carla, né, Carla? Como é que foi o que você viu lá? Londres foi muito elogiado pela organização, pela acessibilidade, o transporte público e pela organização do evento que conta com a participação de muita gente, né? Então eles tinham que ter uma logística muito bacana para poder não dar confusão. Eu não sei se o Daniel chegou a conseguir dar uma passeada na cidade, o que ele sentiu, o que ele viu de diferença, e se no Rio aqui a gente vai conseguir fazer um pouquinho igual. Eu fui em 2009 para lá, quando eu ganhei o Laureus. Eles estavam começando a construir tudo aquilo. A estrutura, e eu pude conhecer onde ia ser a vila. Quando eu cheguei lá, estava totalmente diferente, não tinha nada do que eu tinha visto mais, né? Eles fizeram um trabalho fantástico, reformaram tudo, e não pude passear. Mas aquilo que eu tinha conhecido e depois eu fui lá e conheci, foi algo incrível, fantástico. Eu pude ir no shopping, que era do lado da vila. Foi aonde eu pude ir, encontrar minha família, que eles também não podem ficar na vila, né? Então eles estavam hospedados numa casa. E aí fui encontrar, foi a única vez que eu consegui vê-los e passear com eles naquele ambiente ali, que era bem próximo da vila, porque eu já tinha um encerramento para ir. A gente está falando de estrutura e pensando em 2016, né, a gente quer ouvir de você isso. O que você espera da nossa participação, do Brasil nessas Olimpíadas e Paralimpíadas?
Eu vejo que o Brasil não vai decepcionar, como eu vejo que muitos torcem para que isso aconteça, infelizmente, mas felizmente isso eu vejo que o Brasil está preparado para receber. A gente tem que melhorar algumas coisas de estrutura, claro, mas é uma cidade só, é no Rio de Janeiro, então é possível você melhorar e hoje eu faço parte do Conselho de Atletas também para Rio 2016, então estou lá dando meus palpites, o que falta, o que não falta, o que pode melhorar. Eu acho que a gente sempre quer um Brasil melhor, quer algo melhor, mas tem que partir da gente também. E mostrar que o Brasil não é um país só de futebol. Sim, de outros atletas. Você hoje é uma figura muito importante no esporte paralímpico, né? Hoje você já tem outros atletas, já conhece outras histórias de pessoas que começaram no esporte, te vendo, e você tem essa noção da importância para as pessoas com deficiência de se inspirarem em você para começarem uma atividade esportiva ou buscarem os seus objetivos nas suas vidas? Bom, eu primeiro vejo isso como muito importante isso para mim. Acho que as pessoas precisam ter exemplos, aí bons exemplos, a gente está carente disso. E tem 2 meninos que treinam comigo que começaram a nadar depois que eu comecei a ter os resultados e viram que eu era de Bragança Paulista, estava treinando lá, começaram a treinar e eu espero, quem sabe em 2016, que eles estejam junto comigo lá e isso vai ser muito bacana. E eu imagino que deve ter muitos mais, né, que me assistiram ou que assistiram o Clodoaldo, o André Brasil, tantos outros, né, a gente está falando da natação, claro, mas eu imagino que deve ter muitos e eu espero estar sendo um bom exemplo, eu espero estar inspirando muitos, porque é algo que eu vejo que está faltando, né, essa renovação. Uma hora não vai mais existir o Daniel, uma hora não vai ter mais André Brasil, e aí quem que vai vir? Essa é a grande preocupação nossa. Pegando esse gancho aí da sua resposta, queria que os dois comentassem aqui para mim o seguinte: estrutura para que esses novos atletas surjam, né? Nas Paralimpíadas agora a gente saiu de 9º para 7º, não foi isso, Carla? E a gente quer ir mais longe, mas será que a gente tem estrutura para oferecer para esses esportes crescerem mais? Carla? Eu acredito que o Comitê Paralímpico está dando bastante apoio. O governo também está começando a olhar para o esporte paralímpico com outros olhos, né? Agora, a meta do comitê é bem ousada. 5º lugar é corajoso, a meta é corajosa. Eu acredito que vai ser difícil, a gente vai contar muito com o Daniel ali, né? Para conquistar essa meta, né? Não vai ser fácil, a gente vai ter que passar países como a Austrália, que tem uma grande tradição no esporte e no esporte paralímpico. Mas acho que da estrutura, acho que o Daniel tem mais competência para falar sobre esse assunto. A gente hoje não tem algo que eu falo para você, referência no esporte paralímpico. Hoje a gente ainda não tem. A ideia é construir em São Paulo, parece que até 2014 vai ficar pronto, né? Isso vai ser feito pelo governo, não federal, né? Mas vai ter ajuda do governo federal também e estadual, no caso de São Paulo. A gente espera que isso saia, porque é algo que vai ajudar muito, justamente nisso que eu estou falando. A gente precisa de moleque, a gente precisa de criançada aí, a gente precisa que a criançada pratique esporte, não só a natação, mas todos os esportes. Dar oportunidade, e a gente é um país muito grande, eu acho que se você começar a fazer núcleos, não nas capitais, mas nos interiores, a gente vai achar muito atleta aí com talento, com o dom mesmo, para poder realmente... não só o Daniel conquistar 6 medalhas, porque eu também vejo algo muito difícil, 5º lugar. Né? São Austrália e Estados Unidos que a gente tem que passar. Não é impossível, claro que não, vamos tentar, sem dúvida, mas a gente precisa do investimento. Tá bom, tá bom, tem muito a melhorar, com certeza. A gente está no caminho certo, eu vejo isso. Né? Hoje você tem esse plano medalha, que foi lançado pela Dilma também, e a gente tem que agradecer muito, além do Bolsa Atleta que tem para essa molecada que está começando, aí é uma grande oportunidade. Quando eu comecei não tinha, né? Eu tinha o patrocínio, eu até brinco isso, que meu pai que bancava, e aí hoje já tem esse Bolsa Atleta, Bolsa Escolar, então tem muitas bolsas que estão ajudando. Então a molecada pode se dedicar, estudar e se dedicar. Acho que é importante também a educação. Sim. Né? Você tem que incentivar a pessoa a estudar, a criançada a estudar e depois praticar o esporte. Acho que as duas coisas têm que andar juntas. E a gente espera que continue assim,
que não pare, né? Porque talvez 2016 surjam 1, 2, 3 atletas, mas se continuar nesse investimento em 2020, eu não tenho dúvida que vão ter muitos atletas, porque aí eu já vou estar um pouco velho. A gente vai acompanhar, queria agradecer a sua participação. Obrigada, Daniel, obrigada também a Carla. Até uma próxima. 2012 foi um ano de importantes conquistas nos gramados. Mais uma vez, o Campeonato Brasileiro levou milhares de torcedores aos estádios, numa demonstração de que continua sendo o esporte número 1, mesmo que o time do coração não vá bem das pernas. O Fluminense conquistou o título nacional a 3 rodadas do final. Fred foi o artilheiro da competição com 20 gols e o goleiro Diego Cavalieri o que menos levou gol. 2012 também foi um ano de vitórias para o Corinthians. O time paulista conquistou o título inédito de campeão da Taça Libertadores da América. E na sequência viajou ao Japão para se tornar campeão mundial de clubes, derrotando a equipe inglesa do Chelsea. Foi um ano de grandes comemorações para a torcida corintiana. Vamos ver agora como está a preparação dos estádios para a Copa do Mundo. Com capacidade para 67 mil pessoas, o Castelão, em Fortaleza, foi a primeira arena do Mundial no Brasil, concluída em 2012. A inauguração foi no dia 16 de dezembro. Teve a presença da presidenta Dilma Rousseff e de torcedores. O Mineirão, em Belo Horizonte, foi o segundo estádio da Copa inaugurado este ano. Os dois vão sediar jogos da Copa das Confederações no ano que vem e terão a companhia do remodelado Maracanã, no Rio de Janeiro, da Arena Fonte Nova, na Bahia, da Arena Pernambuco, no Recife e do Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. Todos próximos da inauguração para o Mundial de 2014. Serão 12 sedes. A Arena das Dunas, em Natal, é o canteiro de obras mais atrasado. Em São Paulo, as obras da Arena do Itaquerão ganharam ritmo. A nova casa do Corinthians deverá ficar pronta no final do ano que vem. Em estado de alerta estão a Arena Pantanal, em Cuiabá, e a Arena da Amazônia, em Manaus, estádios que abrigarão 4 jogos da Copa do Mundo. E como anda a confiança do brasileiro na seleção para a Copa de 2016? Tem que melhorar muito ainda, viu? Porque a seleção é uma seleção muito... que promete muito, mas faz pouco, né, velho? Eles podiam ter feito mais, porque eles ganham para isso e todo dia eles treinam para isso. O Neymar em campo, o Ganso, acho que tem chance da gente ganhar a Copa. Vai nada, o futebol bom foi só do passado, querido, agora é só tragédia. A expectativa do torcedor é reflexo das experiências vividas em 2012, que foi marcado por vitórias e apenas um título que veio depois de uma derrota. Em plena La Bombonera, o Brasil perdeu para a Argentina por 2-1. Ganhou o Superclássico das Américas nos pênaltis, mas não convenceu o torcedor. Foram 15 jogos durante o ano, 11 vitórias, um empate com a Colômbia e 3 derrotas. Um bom retrospecto, mas que não garante um bom resultado na Copa das Confederações ano que vem. Para Mano Menezes, os momentos difíceis haviam ficado para trás. A seleção estaria madura em 2013, pronta para a Copa das Confederações aqui no Brasil. Apesar do otimismo, Mano Menezes não conseguiu se manter no cargo. Foi demitido 2 dias depois de ganhar o Superclássico das Américas. O presidente da CBF, José Maria Marim, decidiu mudar todo o comando do time. O novo técnico, Luiz Felipe Scolari, volta à seleção 10 anos depois de conquistar, no Japão, o título de pentacampeão mundial. Carlos Alberto Parreira, que comandou a seleção na conquista do Tetra nos Estados Unidos em 1994, é o novo coordenador técnico da equipe brasileira. Um time que reflete o pensamento do presidente da CBF, para quem o momento não é de fazer experiências. A seleção brasileira vai estrear na Copa das Confederações jogando contra a seleção do Japão no moderno Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. A partida está marcada para o dia 16 de junho de 2013, uma terça-feira, às 4 da tarde. É o que determinou o sorteio dos jogos da competição realizado em novembro em São Paulo pela FIFA. O sorteio colocou o Brasil na chave que terá México e Itália como adversários. Participam também do torneio as seleções da Espanha, uma representante africana, Tahiti e Uruguai.
Os jogos serão disputados em Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Recife e servirão de teste para a Copa do Mundo de Futebol de 2014 aqui no Brasil. Em 2012, tivemos perdas de importantes personalidades. O escritor e cartunista Milô Fernandes morreu no mês de março de falência múltipla de órgãos aos 87 anos. Amigos, parentes e fãs prestaram as últimas homenagens no velório realizado no cemitério do bairro do Caju, no Rio de Janeiro. O Milô era mais impressionante ainda falando que escrevendo. No mesmo mês também morreu aos 80 anos uma referência do humor no país. Chico Anísio faleceu de problemas renais e respiratórios no ano em que completou 65 anos de carreira. O comediante começou a vida profissional como locutor de rádio e comentarista de futebol. Como ator de programas humorísticos, criou personagens célebres da televisão brasileira. Já falei que não me meto em reunião da sua família. Nazareno! Isso não é mulher, isso é Saddam Hussein com silicone. A morte da cantora e apresentadora de TV Hebe Camargo também foi sentida pelos brasileiros. Ela morreu aos 83 anos de uma parada cardiorrespiratória. Hebe Camargo lutava há 2 anos contra um câncer abdominal. Teve uma carreira marcada por carisma e irreverência. E a cultura não viveu só despedidas esse ano. A premiação do filme Os Colegas, de Eduardo Galvão, foi uma feliz surpresa. O primeiro longa-metragem protagonizado por pessoas com síndrome de Down. O longa-metragem ganhou o Kikito de melhor filme na 40ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Em agosto, Caminhos da Reportagem contou a história dos protagonistas do filme, os atores Ariel Goldenberg, Rita Pock e Bruno Viola, no especial sobre a síndrome de Down. Os jovens atores também receberam o prêmio especial do Júri de Gramado. Perante a sociedade somos Downs, mas perante Deus somos normais. É isso que eu quero dizer, obrigado. Festa também para os setentões da música popular brasileira. Fundadores do movimento conhecido como tropicalismo, Caetano Veloso e Gilberto Gil completaram 70 anos com um presentão, o Grammy Latino de melhor álbum de música popular brasileira, pelo disco Ivete, Gil e Caetano, um dos muitos prêmios que ganharam nas últimas décadas. Até o fim da minha vida, eu vou te amar, até o fim da minha vida. Dono de um repertório que fez escola, o sambista Paulinho da Viola também chegou aos 70 com direito à homenagem do Carnaval Carioca. Entrou para o time dos setentões o também talentoso Milton Nascimento, um dos mais importantes nomes da MPB. Tim Maia, Nara Leão e Clara Nunes também fariam 70 anos em 2012. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. E personalidades que marcaram gerações com arte e genialidade completariam 100 anos em 2012. Filho de imigrantes italianos e portugueses, Mazzaropi completaria 100 anos em abril. Foi um dos artistas brasileiros mais populares. Fez 32 filmes e imortalizou o personagem Jeca Tatu, de Monteiro Lobato. Mazzaropi, no filme que as multidões aplaudirão. Nelson Rodrigues, Jorge Amado e Luiz Gonzaga também completariam 100 anos e foram temas de reportagens especiais da TV Brasil no programa Caminhos da Reportagem. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas tu é mais tinhoso e com ele ninguém vai.